paz do Senhor, irmãos. Eu me chamo Natália Cabral e eu faço parte da Assembleia de Deus Ministério de Caetés. Eu sou professora na Escola Bíblica Dominical e o tema da igreja esse ano e da nossa revista é oração e gratidão. E a lição de hoje, que é a lição número 2, ela tem por tema e título Oração é mais que palavras. O texto áureo ele está em Neemias 1:4, que diz assim: E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A verdade prática diz: mais do que palavras, a oração é um momento de intimidade e comunhão com Deus. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Neemias, capítulo 1, dos versos 1 ao 6 e o verso 11, que diz: As palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, e à oração dos teus servos, que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu o copeiro do rei. O objetivo geral da nossa lição é conduzir o leitor a compreender que a oração não é um simples diálogo, mas sim um momento de intimidade e comunhão com Deus, que leva ao agir dele em nossas vidas. Na nossa introdução, diz assim: ao longo do dia conversamos com diversas pessoas, seja no trabalho, na faculdade, no trânsito ou nas redes sociais. O fluxo de informações chega de forma rápida e intensa até nós, através de um diálogo ou dos meios de comunicação. E sem percebermos, esse conteúdo que recebemos afeta o nosso modo de pensar, de falar e de agir. O homem, o ser humano, é natural que ele socialize, que ele converse com o outro, E numa simples conversa nós podemos receber diversas informações que podem afetar positivamente ou negativamente o nosso dia, Seja por meio de uma mensagem no celular, através das redes sociais, de uma conversa no dia a dia. E isso faz parte do nosso ser, de socializar. E além disso, nós temos um mundo muito dinâmico, A nossa correria do dia a dia, é uma rotina intensa de trabalho, onde nós não conseguimos ter tempo, às vezes, para fazer muitas coisas ao longo do dia. E esse fluxo, de trabalho, de informações, isso vai afetar no nosso modo de pensar, de agir, de ser. Sem nem percebermos, uma simples conversa altera a nossa opinião, o nosso pensamento e o nosso tempo, E por isso que é importante nós filtrarmos, aquilo que nós vemos, aquilo que nós conversamos, como que isso afeta o nosso dia a dia e como que isso tem gerenciado o nosso tempo. E no meio de toda essa correria de trabalho, de troca de informações, de socialização, nós precisamos tirar momentos com Deus, momentos para falar com Ele,
porque é através dele que nós vamos entender a vontade, né, boa, perfeita e agradável para a nossa vida. Então nós precisamos, no meio da nossa rotina, da nossa correria, separar um tempo para falar com o Senhor, momentos de oração. E é isso que nós vamos falar na lição hoje, sobre oração e a importância dela no nosso dia a dia. No tópico 1, que tem por título sobre a oração, no subtópico 1 nós vamos falar sobre o que é oração. A oração é uma comunicação entre o cristão e Deus. Contudo, não é uma simples conversa. Ao orar, precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. A oração é um momento de intimidade e comunhão com Deus. Através dela, entendemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós vamos conversar com alguém, quando nós queremos conhecer alguém, nós precisamos conversar com aquela pessoa, nos aproximar daquela pessoa, para entender, né, as suas opiniões, o seu modo de agir, o seu modo de pensar, né? Nós nos relacionamos com aquela pessoa através de uma conversa. E o nosso relacionamento com Deus, ele precisa disso. Nós precisamos separar esses momentos de conversa com o Senhor, mas não é uma simples conversa, um simples diálogo, não. Né? Numa conversa nós falamos e nós ouvimos também. E nós precisamos estar atentos a isso. Né? Quando nós falamos oração é mais do que palavras, não significa que eu vou apenas sentar e apresentar tudo o que eu quero ao Senhor. Não, nós precisamos sentar, separar aquele momento ali como não somente uma conversa, mas um momento onde eu vou me entregar, onde eu vou apresentar a minha vida, o meu modo de pensar, aquilo que eu preciso, as nossas necessidades, e o Senhor ele vai falar conosco através da oração. Então, por isso que nós precisamos estar sensíveis na hora de falar com Ele para ouvir aquilo que Ele tem para nós. Então, a oração é esse momento que é de intimidade e de comunhão. Além disso, na Bíblia, nós podemos encontrar as seguintes palavras, que de acordo com o contexto também se refere à oração. O termo invocar a Deus, em Salmos 17, 6, invocar o nome do Senhor, Gênesis 4, 26, e buscar ao Senhor em Isaías 55, 6. São palavras que também se referem à oração. No subtópico 2, nós vamos falar sobre os tipos de oração, né? Porque nós precisamos orar. Mas com que intuito? Com que objetivo? Como orar? E os tipos de orações nós temos. A oração ela pode se configurar como uma intercessão, ou seja, quando eu vou orar em favor do outro. Um exemplo é em Atos 12, 5, quando a igreja orava por Pedro que estava na prisão. A igreja estava em contínua oração por ele. Enquanto isso, ele estava na prisão. E o Senhor agiu, o Senhor trouxe a providência e ele foi liberto da prisão. Então, houve uma intercessão naquele momento. Um outro exemplo é Romanos 8, 26 ao 28. O Espírito Santo, ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Então, a intercessão é isso. É orar em favor de alguém que precisa de uma intervenção divina. Nós temos a súplica, que é um pedido de misericórdia e com humildade. Humildade em que sentido? Humildade no sentido de eu entender que eu dependo do Senhor. Eu vou ali me humilhar diante do Senhor, suplicando a Ele, porque eu necessito dEle. E nós temos um exemplo que é em Efésios 6,18, né, que Paulo vai falar, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito. Nesse capítulo, Paulo vai trazer as armaduras espirituais, né, para que nós venhamos a vencer a cada dia. E ele conclui ali com a oração. Ele não deixa a oração de lado, a oração faz parte, ele frisa. Orando em todo o tempo. Isso não quer dizer que eu tenha que ficar a todo momento, né, orando, não. Mas orando em todo o tempo no sentido de uma constância, de uma perseverança. Eu preciso orar, porque eu dependo do Senhor. Com súplicas no Espírito. A oração, ela também é uma batalha. Porque é um momento de intimidade e comunhão com Deus. Então, nesse momento, é também um momento de dificuldade que o inimigo ele vai querer nos atrapalhar, para que nós não venhamos a
se achegar ao Senhor. Então, nós precisamos orar no Espírito, estar vigilantes e ligados ali, apresentando ao Senhor, concentrando a nossa oração a Ele. O outro tipo de oração é o clamor, que é uma fervente invocação do nome de Deus, e muitas das vezes em alta voz. O salmista, no Salmo 3, 4, ele vai clamar ao Senhor, ele vai falar em alta voz, chamar ao Senhor. Nós temos o rogo, que também significa chamar o Senhor por algo. Um exemplo, Mateus 9, 38. A confissão, que é reconhecer, se arrepender e apresentar a Deus os pecados, que está em 1 João 1, 9. E aqui eu vou citar esse versículo que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós lemos no início, na leitura bíblica em classe, a oração de Neemias também contém uma confissão, né? No verso 6, que diz: estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvirdes a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti dia e noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Ele reconhece os pecados, ele confessa na sua oração. E o Senhor, ele perdoa. Quando há um verdadeiro arrependimento, quando nós confessamos esse arrependimento e nos arrependemos, ele nos perdoa dos nossos pecados. E o outro tipo de oração é a ação de graças, que é a gratidão a Deus que nós precisamos ter. Quando nós oramos, nós entendemos que dependemos do Senhor. Quando nós agradecemos, nós entendemos que é o Senhor na nossa vida. É Ele que faz. Se Ele fizer, amém. Se Ele não fizer, amém também. Nós temos que ser gratos nos dias bons e nos dias maus. E no subtópico 3 eu falo sobre um modelo de oração. No livro de Mateus 6, 9 ao 13, Jesus nos ensina a orar. O mestre nos mostra acerca do conteúdo de uma oração. Nela contém a adoração a Deus, o reconhecimento e exaltação de santidade do Senhor. No verso 9, nós precisamos reconhecer que Deus é Deus, Ele é soberano. E se Ele é soberano, e se a sua sabedoria ela vai muito além do que nós podemos compreender, somente apresentando a nossa vida a Ele, para que Ele haja na nossa vida. Então nós precisamos reconhecer essa soberania de Deus na nossa vida. E nessa oração modelo, Jesus nos ensinando, Ele faz isso, Ele adora a Deus e reconhece, e exalta a santidade do Senhor. Também é importante, né? Ele ressalta a importância da vontade de Deus nas nossas vidas. Seja feita a sua vontade, né? Vontade essa que é boa, perfeita e agradável. Muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos. Mas nós temos uma visão limitada, né? A nossa visão, ela não é do futuro, nós não podemos ver o futuro, mas o Senhor, Ele vê lá na frente. Então nós podemos confiar que a vontade dEle vai ser boa para nós. E também petições referentes às necessidades diárias, no verso 11, né? Nós também temos as nossas necessidades que podemos apresentar ao Senhor, né? Se for da vontade dEle, vai se cumprir. Se não, o plano dEle é melhor e Ele sabe o que faz para nós. Também fala sobre perdão, né? Perdoa os nossos pecados, né? Que nós constantemente pedimos, né? Perdão ao Senhor por nossas atitudes, o nosso pensar, o nosso falar. Às vezes no dia a dia nós não temos noção de que uma palavra pode ter afetado negativamente o outro, né? E aquela pessoa estava sensível, né? Temos que ter essa sensibilidade de compreender, né? E de entender que nós não podemos lançar sobre o outro as nossas insatisfações. Então nós precisamos pedir perdão, né? A Deus e ao outro. Livramentos e reconhecimento da soberania de Deus. Deus é soberano nas nossas vidas. Então esse é um modelo de oração, né? No tópico 2, nós vamos falar sobre a oração no contexto do livro de Neemias. No subtópico 1,
diz assim, tem por título A Melhor Ação. A Bíblia relata que, ao saber da situação difícil dos judeus e da fragilidade da cidade de Jerusalém, por conta dos seus muros fendidos, Neemias chora e lamenta por alguns dias. Porém, mesmo abalado com as notícias, o copeiro não fica preso a esses sentimentos. Neemias tem uma ação, uma atitude certa. Ele ora a Deus. O contexto político daquela época, nós tínhamos ali os judeus, né, o povo voltando para sua terra natal, né? O Império Persa permitiu a volta dos cativos para sua terra natal. Porém, as condições de Jerusalém não eram favoráveis, né? A cidade estava destruída, os muros estavam fendidos. E Neemias, nesse contexto, ele era copeiro do rei Artaxerxes, que era o rei do Império Persa. Quando ele sabe da informação de que como está a cidade, ele lamenta, né? Aqui vai falar que ele chora, né? E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. Nós, seres humanos, nós temos, né, as nossas emoções, os nossos sentimentos, e ao ver aquela situação, ele ficou abatido. Ele chora. O choro, ele nos alivia, ele traz um alívio, né? Ele chora, ele lamenta, mas ele não fica preso àquele sentimento. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Às vezes as nossas circunstâncias, a situação difícil, né? Nós choramos, lamentamos e não saímos disso. Isso que não pode acontecer. Neemias, ele vai chorar, ele vai lamentar, mas ele vai ter uma atitude, uma ação. E é a melhor ação que ele vai ter, que é orar. E é isso que nós temos que fazer na nossa vida. Nós não podemos deixar que o lamento, que o choro, ele se torne constante na nossa vida. Chorar alivia, alivia. Lamente, chore, mas não fique preso a isso. Tome uma atitude, tenha uma ação. E a ação dele foi a oração. Por quê? Porque ele entendia que ele tinha que recorrer a quem poderia ajudar, que era Deus. E a nossa primeira atitude, ela tem que ser a oração. Porque ao longo do dia nós tomamos decisões, nós temos que ter escolhas. E quando nós oramos ao Senhor, nós entendemos e compreendemos e ouvimos a sua voz, nós conseguimos entender a vontade dele. E aí sim conseguimos tomar a decisão, fazer a escolha. Então a nossa primeira atitude tem que ser a oração. Segundo ponto, que é uma entrega, né? Aqui eu faço uma comparação da oração, como uma melhor ação, como acabamos de falar, e agora como uma entrega. Ao ler a oração de Neemias, no capítulo 1, podemos observar que ele reconhece a soberania e a autoridade de Deus. Confessa os pecados de Israel e dele próprio, lembra das promessas do Senhor e pede a providência divina. Neemias tinha um coração sincero perante o Senhor. A oração é uma entrega, onde nos achegamos na presença de Deus com o coração quebrantado. Deus não rejeita um coração contrito. Não podemos permitir que o cansaço, que a intensidade da nossa rotina façam com que as nossas orações entrem no modo automático. Neemias, ele vai fazer uma verdadeira entrega. Ele vai reconhecer a soberania do Senhor, ele vai confessar os pecados e ele vai pedir a providência divina, né? E nós precisamos fazer da nossa oração um momento de intimidade e comunhão, ser sinceros com Deus, apresentar-se, derramar, se apresentar diante do Senhor durante a oração. E às vezes a nossa rotina é intensa, né? E nós devemos trabalhar, nós devemos fazer as nossas coisas, mas nos nossos momentos de oração não pode ser no automático. Não pode ser apenas palavras, não pode ser apenas de proferir palavras, mas nós precisamos verdadeiramente adentrar na presença do Senhor e apresentar o nosso ser, todo o nosso ser, e se quebrantar diante dele, porque ele não rejeita um coração contrito. No Salmo 51, Davi vai se derramar, vai falar com o Senhor, vai adentrar na presença de Deus, com o coração contrito. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos adentrar na presença do Senhor e fazer daquele momento um momento verdadeiramente de intimidade e de comunhão com Deus.
No ponto 3, a oração como uma necessidade. A oração ela vai ser de extrema importância na vida do cristão, sendo necessária e indispensável. Para vivermos nesse mundo, nós precisamos orar, falar com Deus. Ela auxilia na manutenção do nosso relacionamento com Deus. No início eu falei que para que nós conheçamos alguém, nós precisamos sentar e conversar com aquela pessoa, né? E ali a gente mantém um relacionamento. E nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus, pois Ele fala através da palavra, através da oração. Então a oração é importante por isso também. E ao orar nós reconhecemos que dependemos dele. Em 1 Tessalonicenses 5,17 está escrito: orai sem cessar. Isso não quer dizer que devemos ficar a todo momento repetindo as mesmas palavras, mas ser constantes, possuir dedicação e perseverança na oração. Neemias manteve uma vida de oração a Deus. Quando nós lemos o livro de Neemias, nós vamos ver que ao longo dos capítulos, ele sempre faz uma oração antes de alguma coisa, né? Isso é um exemplo para nós. Nós precisamos manter uma vida de oração. Antes de tomar uma atitude, antes de uma decisão, antes de você sair da sua casa, faça uma oração, pois nós não sabemos como vai ser aquele dia. E através de uma oração o Senhor pode livrar, o Senhor pode guardar, o Senhor pode operar, o Senhor pode te usar para alguém. Então sempre ore antes também de sair da sua casa. E Jesus, nosso maior exemplo, ele frequentemente se retirava para orar. Então nós precisamos ter esse momento de oração com o Senhor e essa perseverança. No tópico 3, nós vamos falar o agir de Deus através da oração. A oração nos conduz a participar das bênçãos de Deus, sejam elas espirituais ou materiais. Através dela, sentimos a presença do Senhor e contemplamos o seu poder em nossas vidas. No ponto 1, vai falar sobre a providência. Neemias apresentou a causa difícil em oração a Deus e houve providência. O rei notou o semblante dele. O interessante é que Neemias, ele estava lá no palácio, né? Ele era copeiro do rei, sua posição não era ruim. Ele poderia ignorar, né? Ele poderia deixar para lá a sua cidade, né? A sua terra ali de Jerusalém, os seus irmãos. Mas ele se importou e ele estava ligado, ele estava na posição. E ele se dispôs a fazer a obra, ele se dispôs a ir lá e auxiliar os seus irmãos para recuperar aquela cidade, recuperar, né, reconstruir aquele muro. Porque quando uma cidade ela ficava sem muros, ela estava vulnerável, ela estava fragilizada a ataques, né, a ataques de nações vizinhas para destruir. Então a cidade estava fragilizada. O rei ele vai permitir a ida do copeiro a Jerusalém para auxiliar na reconstrução dos muros da cidade. Deus capacitou Neemias para ser um verdadeiro governador, um líder em Judá, suportando as oposições. Porque o Senhor, quando Ele nos chama para algo, nós vamos ter sim as oposições, as dificuldades, mas quando nós perseveramos em oração, perseveramos no propósito, a promessa ela vai se cumprir, né? Aquilo que nós fomos chamados vai se cumprir. Neemias para ser um governador em Judá, suportando as oposições e cumprindo a missão que lhe foi dada. Ao longo das Sagradas Escrituras, vemos outros exemplos do agir de Deus, através da oração. Importa ressaltar que a oração não é uma barganha. Você não vai orar, eu vou orar aqui, se Deus fizer, eu vou segui-lo. Se Deus não fizer, eu não vou segui-lo. Não, não é assim, né? Nós oramos como foi falado, porque nós entendemos que nós dependemos dele. Eu não estou fazendo uma troca, uma barganha. Se Deus fizer, eu sigo a ele. Se ele não fizer, eu não vou segui-lo. Não. Se Deus fizer, amém. Se Deus não fizer, amém também, porque a vontade dele deve prevalecer nas nossas vidas. Então a oração ela não pode ser uma barganha. Ponto 2. Então aqui nós vemos a providência material. Neemias, junto, né, ali com o povo, conseguiram construir o muro novamente, reconstruir aquele muro. Então nós tivemos a providência material. Mas nós também tivemos a providência espiritual, a restauração espiritual. O povo judeu não recebeu apenas a providência material,
mas também vivenciaram uma reconstrução espiritual. Neemias, juntamente com Esdras, auxiliaram o povo na renovação da aliança com Deus. Houve um verdadeiro avivamento em Jerusalém. Em nossas orações a Deus, precisamos apresentar a nossa vida espiritual. Neemias e Esdras, dois líderes ali, que estavam responsáveis não só pela reconstrução da cidade, mas também por reconstruir espiritualmente aquele povo que tinha passado pelo exílio, passado pelas dificuldades em decorrência da sua desobediência, né? Eles foram levados cativos, passaram pelo cativeiro e tirado da sua terra natal. E agora eles estavam voltando e precisavam novamente renovar essa aliança com o Senhor. E os dois juntos, eles fazem esse momento de leitura da palavra, momento de consagração ao Senhor. E há um verdadeiro avivamento em Jerusalém. E em nossas orações a gente precisa apresentar a nossa vida espiritual, né? Pedir por uma providência, por uma necessidade que nós temos, é importante, pois o Senhor ele pode prover. Mas a nossa vida espiritual, as nossas fraquezas, aquele sentimento que nós temos, que não está nos auxiliando, que não está ajudando na nossa caminhada, se for um rancor, se for uma mágoa, algo que está em nós, que precisa ser modificado, nós precisamos ser sinceros e apresentar ao Senhor, pois Ele nos ajuda com as nossas fraquezas. E no subtópico 3, já para finalizar, diz, e quando não há palavras, né? Em 1 Samuel 1,13, observamos o comportamento de Ana enquanto ela orava. Dos seus lábios não eram proferidas palavras, porém, mesmo assim, Deus ouviu a oração daquela mulher. Por vezes, estamos tão preocupados ou angustiados que não conseguimos nem falar durante uma oração. Mas o Senhor, Ele contemplou a entrega de Ana. Ele contemplou o seu coração. Então, mesmo que esteja difícil, mesmo que você não tenha palavras para falar, se derrame na presença do Senhor com as suas lágrimas, pois Ele colhe, pois Ele te ajuda. E para concluir, a oração é fundamental nas nossas vidas, pois é através dela que nos achegamos a Deus. Em Hebreus 4,16 está escrito, chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Temos livre acesso para falar com Deus, então aproveite a oportunidade. Na carta de Hebreus, o escritor, o autor da carta, ele vai escrever para os novos cristãos judeus. Então, eles precisavam entender que certas práticas não eram mais necessárias. E aqui, quando ele fala, cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, quando o autor está falando isso, ele está querendo dizer, olha, vocês podem se achegar, vocês podem falar com o Senhor, vocês têm livre acesso. O véu foi rasgado, então vocês podem falar com Ele, tenham confiança nele, porque é Ele que faz pela sua vida. Nós dependemos dele. Então, irmãos, fiquem com essa palavra, que Deus possa falar mais com vocês.